Olá, tudo bem? Eu sou a professora Elaine. Nós já falamos um pouquinho sobre currículo, técnicas de entrevistas, sobre como se portar no ambiente de trabalho, mas ainda falta falar sobre técnicas e dicas de trabalho em grupo. Quando você precisa trabalhar de forma coletiva, esses elementos são essenciais para o andamento do seu trabalho. Eu vou te ajudar a pensar em algumas estratégias. Desde que nascemos, sempre convivemos em sociedade e tivemos que aprender a sociabilizar, tanto na família, quanto na igreja, na escola, na comunidade. O trabalho em grupo ele se desenvolve e requer da gente várias habilidades. Parece algo simples, mas não é. É preciso saber trabalhar de forma coletiva, sabendo ouvir o outro, respeitando regras e combinados, discordando e divergindo sem conflitos, o que é muito difícil, e estabelecer acordos comuns. Quando precisamos desenvolver essas habilidades na vida adulta, e principalmente no mundo do trabalho, isso é algo extremamente desafiador. Tanto que muitos recrutadores em algumas instituições, nos próprios processos seletivos, priorizam este aspecto. Pessoas que sabem trabalhar de forma coletiva, que sabem trabalhar em grupo e acabam selecionando quem tem esse perfil. Então, é importante olhar para as dificuldades que você tem, aprimorá-las, para que você de fato consiga desenvolver esse trabalho. Para isso é necessário pensar nos interesses coletivos para além dos interesses individuais. Os conflitos acabam existindo, surgindo, porque nem sempre as nossas ideias e opiniões vão ser as melhores. Vão ter pessoas que vão divergir e vão ter momentos que nós vamos ter que ceder e outros nós vamos ter que nos posicionar para defender os nossos objetivos. Esse equilíbrio não é algo simples, mas é algo que precisa ser exercitado. Para além disso, é preciso ter compromisso e responsabilidade para que a gente possa cumprir o nosso papel e não sobrecarregar ninguém. Quando nós não executamos a nossa ação com responsabilidade, isso acaba interferindo no trabalho de outra pessoa. E aí gera um ressentimento, sobrecarga de trabalho. Esses conflitos vão sendo potencializados. Quanto mais conflito, maior dificuldade de um trabalho coletivo. Aqui temos alguns pontos que levam aos conflitos no trabalho, como, por exemplo, disputas de interesses e projetos. Então, quando temos visões de mundo muito distintas, ou interesses conflitantes, ou mesmo a própria competição no ambiente de trabalho, a ambição em melhorar, para se tornar destaque na empresa, visando uma promoção, um reconhecimento, e aí às vezes aquela pessoa está te atrapalhando, então acaba gerando uma animosidade e dificuldade de trabalhar de maneira multidisciplinar. Essa é muito comum. Respeitar o espaço, o saber, as habilidades e competências dos nossos colegas de trabalho é algo muito difícil, porque vai divergir muitas vezes da nossa competência técnica, do nosso posicionamento. Mas a gente está apresentando um olhar de uma outra área, sobre uma outra perspectiva, e é preciso chegar a um acordo comum. E o trabalho multidisciplinar requer diálogo constante, interação. Se esse diálogo não existe, não é um trabalho multidisciplinar. Todos esses conflitos vão gerar consequências de grandes escalas, que impactam muito no ambiente de trabalho. Como, por exemplo, a imagem profissional, a postura ética do trabalhador, porque você vai sentir sua imagem desmotivada, vai estar mais desanimado para o trabalho, você tende a ter posturas diferenciadas no trabalho também, por consequência desses conflitos, não vai se sentir motivado, vai ter impactos na sua saúde mental, podem resultar em afastamentos, atestados, doenças ocupacionais
e inclusive em demissões. Então são elementos aí que, quando somados, tendem a explodir e geram consequências absurdas na vida desse trabalhador. Então, eu elenquei para você algumas atitudes que favorecem o clima organizacional e o trabalho em equipe e que podem te favorecer nesse processo. Então, vamos lá. Respeitar o conhecimento e a profissão do colega é o primeiro ponto. Você tem que ser referência na sua área e não ficar opinando e achando que sabe mais sobre a área de atuação do seu colega do que ele mesmo. E isso é muito comum, acontece. Eu acho que você deveria. E se você fizer assim? Muitas vezes não é intencional, não é por mal, é até para contribuir, mas acaba sendo ofensivo, desrespeitando aquele saber específico desse profissional. Decidir coletivamente. Algumas decisões, elas precisam ser tomadas de forma coletiva, pois elas não vão impactar apenas no seu trabalho, elas tendem a impactar no trabalho de todos. E isso pode prejudicar o trabalho do meu colega. Então eu preciso decidir de forma coletiva, não pensando só no que isso vai trazer de bom ou de ruim para o meu trabalho. Comunicação não violenta. Aprender a se comunicar de maneira ponderada, respeitosa, sem ironias, deboches ou indiretas, sendo assertivo, educado, gentil na maneira de expor a sua opinião. Então, a forma de se expressar, a forma de falar é muito importante. Você pode divergir, você pode debater com muito respeito. Eu sempre costumo dizer que a gente pode falar tudo, desde que a gente saiba como falar. A maneira que fala, o momento certo para aquilo. Existem coisas que a gente tem que falar no privado, no particular, não na frente de todos. Tem momentos que não são ideais para serem feito críticas ou dado opiniões, então a gente precisa também sentir o momento, conhecer os nossos colegas, saber a oportunidade para se expressar. Saber ouvir. Saber ouvir é uma habilidade diferenciada. Escutar o outro, mas não entender o que ele fala é totalmente diferente. Então a gente pode muitas vezes escutar, mas não interioriza, não absorve o que ele precisa dizer pra gente. E a dificuldade em entender pode se dar muitas vezes pela resistência que a gente apresenta e desenvolve com a opinião de quem diverge da nossa perspectiva. Então, a gente já está resistente àquilo ali, então a gente realmente não quer ouvir. Mas é importante sair da caixinha, se despir, olhar de forma mais integral e entender o que o outro está tentando nos dizer. Conhecer seus colegas. É muito importante conhecer os limites dos seus colegas, conhecer qual que é a abordagem mais adequada para tratá-lo, para convencê-lo, para animá-lo, sentir muito certo para expor a sua opinião, saber que recursos usar, a maneira de abordar o assunto, dependendo até do perfil do grupo, pode evitar conflitos desnecessários. Mas se você sabe que aquele colega é mais explosivo, mais sem paciência, se altera mais rápido, quando ele começa no processo conflituoso, você pode já evitar, não retrucar, dar um tempo, respirar e depois retomar o assunto. Conhecer o grupo é uma maneira inteligente de se reafirmar no trabalho. E além de conhecer o seu colega, é importante que você se conheça. Aprender a conhecer e identificar os seus limites, até onde você pode e consegue ir e até onde você deve ir também. O autoconhecimento é essencial para aprimorar pontos necessários para uma convivência sadia. Então, exercite comunicação, seja proativo, tenha educação e saiba gerenciar conflitos. Mudança de postura. Gerencie sentimentos negativos e características como individualismo, intolerância, inflexibilidade. A sua postura não afeta apenas a você, mas sim todo o grupo que você faz parte. Então você precisa reconhecer quais são as suas dificuldades, aquilo que você precisa aperfeiçoar e melhorar. Porque isso vai ser bom tanto para a sua saúde mental, para a sua qualidade de vida, quanto para o grupo que você convive. Valorizar e reconhecer. É muito importante dar feedback e valorizar o trabalho do colega. Isso promove um clima harmônico, assim como também evitar criticar em público,
principalmente quando não há uma solução melhor para propor. Muitas pessoas criticam, críticas vazias e não dão nada, não oferecem nada em troca. Isso acaba só constrangendo, expondo aquele colega e não é legal. Então, às vezes a ideia não é tão boa, pode ser aprimorada, sai no momento certo de falar isso. Talvez dali dessa junção sai algo muito melhor, de forma conjunta, construída com respeito. Delegar. Aprenda a delegar o que não pode fazer sozinho, o que não possui competência técnica, e avalie em conjunto com o grupo. Existem coisas que você vai depender do outro para fazer. Outras habilidades que você vai conseguir gerenciar sozinho. E outras você não vai gerenciar, tanto porque não é sua competência, quanto porque você ainda não desenvolveu habilidade para tanto. Então aprenda a negociar, a dividir, a delegar, a equilibrar as funções. Quando há um equilíbrio, cada um fazendo o seu papel dentro de uma instituição, as coisas fluem de forma muito mais natural. Clareza na comunicação. Estabelecer convenções entre os membros de um grupo, a partir da definição de combinados e evitando ruídos de comunicação, pode facilitar o processo, e facilita mesmo. É preciso ter esses combinados, né? Que recursos vocês vão usar, quais são os dias das reuniões, quando vão ser tomadas as decisões. O grupo precisa saber como vai negociar, quem vai representar. Quando sente que está afinado, as coisas tendem a caminhar de forma mais positiva. Fortalecimento. Atividades de fortalecimento de espírito de equipe, como confraternizações, formações ou capacitações, são importantes para extravasar emoções contidas e enxergar o colega para além do profissional. Então, muitas empresas já promovem semanas de saúde e qualidade de vida, confraternizações, principalmente em épocas festivas. Para além disso, o próprio grupo de trabalho pode combinar esses espaços para que se conheçam mais, para que enxergue para além do profissional. E aí, nesse espaço, que fora da instituição, sim, poder entender os limites do outro, o que ele vivencia, como é que é a sua família, seus sentimentos, os seus sonhos, os seus projetos. É muito interessante porque aproxima, traz compreensão e empatia. Paciência. Compreenda que cada sujeito possui um ritmo de trabalho. São filosofias de vida diferentes, posturas diferentes e que precisam ser respeitadas. Seja paciente, bondoso, né? Todos têm dias ruins e problemas a serem resolvidos. Então, a gente compreender isso, ter paciência em momentos oportunos e ter sabedoria. O trabalho em grupo, ele traz inúmeros benefícios, eu vou pontuar apenas alguns. Então, ele melhora as relações interpessoais, a sociabilidade e a colaboração entre os profissionais. Além disso, ele impacta no desempenho do trabalho, alcance de metas e projetos pessoais e institucionais e alcance de novas responsabilidades e promoção de cargos. Então, a sua chance de crescer e ser reconhecido é muito maior. E, além disso, ele estimula um ambiente de trabalho respeitoso, plural, e valoriza a diferença, um senso de equipe. Por fim, quero destacar que o trabalho em grupo ele promove benefícios tanto para a vida pessoal quanto para a profissional. Auxilia na troca de conhecimentos e experiências, portanto é uma oportunidade de aprendizado constante. Sempre que a gente socializa e interage com o outro, a gente está aprendendo também. E é muito importante a gente se colocar nessa condição de aprendizado constante e eterno. As coisas mudam, elas se modificam e a gente precisa caminhar nessa mesma direção. Espero que o curso tenha sido proveitoso para você, né? Lembre-se, investir em formação de qualidade é investir em você e no seu futuro. Continue se aprimorando. A Modular é uma empresa séria que acredita no potencial, que acredita que pode transformar grandes talentos em profissionais de sucesso e investe nisso. Caso de dúvidas, leia o material complementar que estará disponível no nosso book. Acompanhe os conteúdos nas redes sociais. A Modular está sempre buscando coisas novas, diferentes, oferecendo novos cursos. E sempre pesquise e se aprimore, porque o conhecimento é uma porta para o futuro. Muito obrigada pela oportunidade
segue o contato da Modular. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento, dúvida, deixe comentários, interaja conosco. Nosso objetivo é sempre melhorar e fazer melhor para você. Muito obrigada.